Fala pessoas, tudo bem? Eu sou o Nando Hanner, astrólogo e criador do Academia Astrológica, e estou aqui para pedir para você aquele favorzinho básico. Já dá aquela curtida no vídeo, se inscreve no canal e compartilha o vídeo que você mais gostar. Vamos ajudar o canal a crescer para divulgar a astrologia bem feita, com seriedade, para realmente fazer a diferença no seu dia a dia. Mais uma coisa, aqui embaixo na descrição de todos os vídeos tem o link para você baixar o PDF do Academia Astrológica, onde vai ter todos os valores, todos os serviços que a gente faz e formas de contato. Ali tem o telefone do WhatsApp para você falar diretamente comigo, tá bom? Então, vamos lá para o nosso vídeo. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre o eclipse que vai acontecer agora, dia 20, primeiro eclipse de 2023. É um eclipse solar que acontece no signo de Áries, bem no finalzinho, mas olha, é bem no final mesmo. Acontece lá 29 graus e 50 minutos do signo de Áries. Lembrando que todos os signos têm exatamente 30 graus, quer dizer, ele é bem na beiradinha, bem na fronteira, bem caindo da mesa ali esse eclipse. Só que ele é uma porrada esse eclipse aqui, ele é bem forte. A quantidade de planetas envolvidos, não necessariamente a quantidade, né? Mas a característica dos planetas envolvidos faz com que esse negócio fique com uma energia bastante intensa e uma energia potencialmente tensa. Né? Porque a gente tem já o eclipse acontecendo em Áries. Áries é um signo de tensão, de reação, de agressividade, de briga, de violência. Né? Ele já tem isso. Se a gente pensar que o eclipse ele não é nem positivo nem negativo, ele é um exacerbador de energia, ele levanta aquela energia. Então, por um lado, onde você tem uma energia de tensão com o eclipse, com essa agressividade de Áries, ao mesmo tempo você tem uma elevação da energia de iniciativa, de pioneirismo, de coragem. Né? Então você tem essas duas coisas acontecendo simultaneamente. A única coisa que acontece nessa história é que para conseguir atingir qualquer tipo de energia e de movimento dentro desse eclipse, a gente tem que passar pela quadratura que ele faz com Plutão, que acabou de entrar em Aquário. Então, o Plutão é um planeta conceitualmente de destruição, de desfazimento de coisas. Então, nessa hora, na hora que a gente está vivendo essa energia de Áries, a gente está convivendo com a energia de Plutão, que potencialmente é devastadora, mas ela é absurdamente transformadora, e com a energia de Áries, que põe as coisas em movimento. Então, a gente pode ver, num nível mundial, a gente pode ver um aumento das tensões nos lugares onde já existem tensões naturais, né? No Oriente Médio, no na Ucrânia com a Rússia, nos Estados Unidos com a China com Taiwan, tem todos esses ambientes onde a gente tem alguma tensão, o negócio pode acabar criando um pouquinho mais ou vivenciando mais tensões. Ah, eu falei para vocês em outros vídeos a respeito de Plutão entrando em Aquário, que isso é bastante relevante para o nosso futuro, porque o Aquário é o símbolo da humanidade, né? É o símbolo da comunidade, é o da, da, do nosso grupo, da nossa espécie humana, né? O Plutão entrando ali, uma das coisas que ele pode significar é a reconfiguração da visão da humanidade como uma existência única ou como sobrevivência. A última vez que a gente teve, todas as vezes que a gente teve Plutão em Aquário ou no seu oposto, que é Leão, a gente sempre teve um conflito muito grande em larga escala. Isso tá, eu falo aqui nesse vídeo aqui, um dos dois lados aqui, eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu falo sobre expansão da experiência humana, que é onde eu analiso os grandes eventos de humanos e faço um paralelo com o que acontece na astrologia, tá? Eu vou deixar aqui para vocês assistirem isso depois. Mas o fato é que esse negócio começa a acontecer de novo e esse eclipse potencializa o início de um novo ciclo. Ele pode ser um símbolo de evolução? Pode. Mas a gente sabe que a natureza humana aprende através da dor. A gente não aprende através do amor. Eu gostaria que fosse assim, né? Só assim. É óbvio que a gente tem situações que a gente valoriza muito o amor, a beleza, a contemplação da natureza, a espiritualidade e tudo mais, mas os impactos emocionais negativos que a gente tem sempre são muito mais potentes. Então,
Essa passagem de Plutão por ali, essa configuração desse eclipse, ele pode trazer algum sinal, alguns passos ali de como que a gente vai começar a reconstruir a característica da nossa sociedade. Algum evento daqui para frente vai acontecer, ou alguns eventos acontecem onde a gente começa a sentir a necessidade de uma expansão de consciência, de melhorar a característica da nossa sociedade em todos os âmbitos. Principalmente na questão de grupos, né? A gente pode pensar o quanto nós estamos segregados, né? Como a divisão existe gigantescamente de esquerda e direita, de grupos de identidade sexual, times de futebol, ciência e astrologia, ciência e espiritualidade. Às vezes a gente se depara com barreiras muito grandes entre esses grupos e isso é muito prejudicial para todo mundo. Então, uma das coisas que a gente precisava começar a rever é como que a gente lida com as diferenças, como que a gente lida, aceita e vive com as diferenças com respeito mútuo. Isso pode ser uma coisa que vem ser gerada por Plutão e a gente pode ter algumas amostras disso ao longo desse eclipse aqui, tá? Uma das coisas que não é muito bacana também é que toda vez que você tem um eclipse acontecendo, o regente daquele signo também fica em exacerbação. Então, lembra, o ano passado a gente teve eclipses o último eclipse foi em 3 graus. A gente teve eclipse em Touro, calma aí. Foi em Touro no dia 8 de novembro e a gente teve um eclipse solar no dia 25 de outubro, foi em Escorpião. O que quer dizer esse 25 de outubro? Esse eclipse solar ele está terminando agora a energia dele, porque o eclipse tem 6 meses de duração, né? Ele acontece em outubro, ele vigora, vai indo, vai indo, vai indo. Quando chega lá mais ou menos em janeiro, ele começa a perder a força e na hora que ele acaba, você começa outro. É como se você vem, sobe, bate, volta, bate, volta, bate, volta. Os eclipses funcionam desse jeito. Então a gente tem um eclipse que aconteceu em Escorpião terminando agora, para iniciar um eclipse que é em Áries. O que a gente precisa lembrar? Toda vez que tem um eclipse, o regente fica ativo por bastante tempo. Então, o ano passado, a gente teve esse eclipse em Escorpião que deixou em evidência Marte e Plutão. Eles ficaram bem fortes acontecendo ali. Só que naquela situação, o Marte estava retrógrado em Gêmeos. Lembra disso? Então, a gente teve muitas situações envolvendo isso. A outra coisa, e agora nesse ponto, a gente tem o Áries, que é um reforço da atitude ariana com esse Marte também ganhando força. Só que a diferença é que a energia de Escorpião para lidar com Marte é um jeito e a energia de Áries para lidar com Marte é outro, são coisas diferentes. O Marte escorpiano ele é mais pontual, ele é mais preciso, ele é mais objetivo, mais controlado. O Marte em Áries, ele é meio, né, o Marte ariano ele é meio malucão assim, meio descontrolado. E para dar um tom de um pouco mais de complicação, ele está no signo de Câncer. E o signo de Câncer deixa o Marte num estado que a gente chama de estado cósmico de queda, onde ele não funciona muito bem, ele tem problemas de conseguir se direcionar direito, ele tem um desequilíbrio, uma reatividade além do normal, a gente não consegue controlar as ações, a gente não consegue olhar para as ações e pensar em uma tomada de atitude estratégica, é reativo, é colérico, reativo. Então isso aqui intensifica as tensões. Apesar de que ele está fazendo aspectos positivos com Urano e Mercúrio ali, ele pode vir a favorecer algum tipo de conversa, de negociação, de estabelecimento de regras ou criar uma nova maneira de lidar com essas diferenças, mas eu ainda acho que a potência que a gente tem que está acontecendo ali em Áries é mais intenso do que isso. Mesmo porque o eclipse não está só em quadratura com Plutão, mas ele também está em conjunção com Júpiter. Apesar de que essa conjunção está separando, né? Para quem não sabe, né? Você tem duas maneiras de olhar para isso. Se você tem os planetas chegando num ponto, eles estão começando a criar um aspecto, o que deixa isso mais forte. Se esses planetas estão se separando de um ponto mais intenso, isso aqui é um pouco mais simples de lidar.
Então, a Sol e a Lua estão se separando de Júpiter, o que quer dizer que essa energia exacerbadora, potente, né, exagerada de Júpiter tem uma energia um pouco mais baixa, mas ainda assim ela tem uma energia forte e isso está transferindo a energia de Júpiter para Plutão, né? Que Plutão está em Aquário. Então você vem o eclipse e você vem trazendo a energia. Você sai de Júpiter e vai levando lá para Plutão. Então isso é uma coisa que vai ganhar bastante escala ali ao longo dos meses, tá? O eclipse vai acontecer no dia 20. Ele alcança o pico de energia dele no dia 20 de julho e aí depois ele começa a decrescer. O que quer dizer que as situações intensas podem acontecer ao longo desse período de 3 meses aqui. Isso serve tanto no nível mundial quanto no nível pessoal, tá? Ah, uma coisa que é importante a gente pensar é que quando a gente olha para esse eclipse projetado no mapa do Brasil, a gente vê ele. Deixa eu pegar por ele na tela aqui, peraí. Este aqui, pode ser este. Então, aqui, ó. 19, pronto. Então, aqui, o que a gente vai ver? Essa energia do eclipse que está acontecendo aqui, essa lua aqui, ó. É que eu não consigo ajustar aqui no programa, tá? Mas essa lua, ela tem que estar aqui em conjunção com o Sol. Imagina que está tudo junto nesse ponto aqui, tá? Isso aqui é uma coisa importante, inclusive no nível individual, tá? Isso aqui é importante porque eu tenho a força do eclipse mexendo com a casa 3, que é a casa da comunicação, é a casa da fala, é a casa das notícias, o que vai impulsionar muito as notícias, as discussões, os bate-bocas, os escândalos que acontecem nos governos. E ao mesmo tempo, isso ainda está fazendo quadratura com esse Plutão entrando na casa 12 do Brasil, que é a casa dos segredos, do oculto, dos inimigos ocultos. A gente tem um monte de coisa acontecendo no mapa do Brasil que é importante, né? A gente tem esse Plutão entrando na casa 12, que vai potencialmente revelar várias coisas, vários segredos de Estado, vai. Esse Saturno passando no ascendente de Peixes e o Netuno entrando na casa 2 aqui em conjunção com Plutão. Então a gente tem casa 12, casa 1 e casa 2 e casa 3 do mapa do Brasil sendo mexido com muita intensidade, né? Então a gente tem várias coisas, a gente vai ter um semestre, a gente vai ter os próximos 2 anos muito agitados na questão política, na questão social, na questão econômica, vai ter um agito muito forte com várias coisas, várias notícias e surpresas acontecendo. Uma das coisas que não é muito legal é que a casa 3 fala sobre escolaridade, né? Então, os eclipses são tão fortes que uns 15, 20 dias antes dele começar a acontecer, a gente já sente algumas influências. Se a gente resgatar na memória aí, a gente teve aqueles problemas, aquele problema na escola, né? Aquele maluco lá. E outras coisas. A gente teve alguns problemas na escola. Então, esse eclipse na casa 3 ele pode acentuar situações nesse sentido. Então, os governantes aí têm que prestar atenção, têm que reforçar a segurança, têm que pensar no bem-estar da sociedade, porque isso aqui pode se tornar um problema. Eu espero que não, mas pode ser, tá? Bom, agora o que a gente precisa pensar? Nível individual. O eclipse ele é forte, mexe no mundo inteiro, mexe no mundo inteiro. Só que no nível individual, isso varia muito de mapa para mapa. Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês. Aqui, como vocês estão vendo no mapa do Brasil, a casa 3, ó, casa 3 começa em 29 graus e 36 minutos de Áries. O eclipse acontece a 29 graus e 50 minutos de Áries, o que quer dizer que ele está bem exatamente em conjunção ali. Ele está bem em cima, né? Você vê no trânsito aqui, ó, o Sol, ele está bem em cima da linha de entrada da casa 3. O que quer dizer que o eclipse afeta diretamente isso aqui, tá? Só que acontece que você tem alguns mapas onde isso está afastado de algum ponto, está afastado de Sol, de Lua, de casa, ele está afastado dessas coisas, o que quer dizer que ele não vai provocar nada. A ação que ele tem dentro de um mapa onde ele não está se conectando com nenhum ponto é muito baixa. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar outro mapa aqui que eu acho que é esse. Não. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que é.
É esse aqui. Então aqui, ó, a gente vê, colocar no trânsito, no dia... Eu vou colocar dia 19 aqui só para efeito visual, tá? Mas o eclipse é dia 20. Se a gente olhar aqui, ó, a gente tem o, o Sol em conjunção com a Lua em Júpiter no 29 graus. Aqui embaixo, ó, a única coisa que a gente vai chegar perto é a roda da fortuna que está 25. Mas ele não está mexendo na casa. Ó. Ele não está mexendo na casa. Tá? Ele está longe da entrada da casa 10 e ele está longe da entrada da casa 11. Ele está no finalzinho da casa 10 aqui, mas ele ainda está longe. A gente precisa pensar assim, ó, eclipse, a gente vai colocar 5 graus de orbe. O que é a orbe? É a distância que a gente tem de um ponto a outro para eles começarem a se comunicar. Tá? Então, se eu olho aqui e eu vejo que o Sol está a 29, o eclipse acontece a 29, e a casa 11 começa em 7 graus de touro, quer dizer, está a 8 graus de distância, né? Então a gente não precisa se preocupar, porque está fora desses 5 graus. 5 graus antes, eu tenho a roda da fortuna, que é bem no limiar ali, né? Mais um grauzinho para trás ele estava fora. E tem Vênus a 19 graus, que está a 10 graus de distância. Quer dizer que o eclipse não vai pegar não vai pegar Vênus. E também, aqui, a casa 10 é 8 graus de Áries, quer dizer, lá no começo do signo, né? Então, de uma forma geral, se eu não tivesse a roda da fortuna, eu vou até tirar aqui para a gente ver. Se não tivesse a roda da fortuna, esse eclipse não pega nada. Ó. 29, se eu olhar para baixo, está vazio aqui. Tem esse espaço vazio, tá? Então, para saber se esse eclipse vai mexer no seu mapa, você tem que ver onde que está 29 graus de Áries e se tem alguma coisa 5 graus antes ou 5 graus depois. Se não tiver nada, você pode ficar tranquilo que não vai pegar nada no seu mapa, vai ficar sossegado, tá bom? Última coisa que eu vou fazer aqui vai ser colocar eu vou colocar aqui na tela o mapa do caminho do eclipse no globo para a gente ficar esperto e ver onde que podem acontecer erupções vulcânicas, terremotos, acidentes de grande escala e tudo aquele monte de coisa. Vamos ver onde vai acontecer isso para a gente poder ficar ligado nas notícias que vão vir para frente aí, tá? Ó, então o que que a gente vê aqui? Que esse eclipse ele vai ter um trânsito, vai passar bem aqui em cima da região da Oceania, daqui das Filipinas, Indonésia, Tailândia, vai pegar todo esse pedaço aqui. O que quer dizer que a gente pode esperar coisas acontecendo ali. Né? Lembra que a gente teve tsunamis e terremotos e vulcões, essas coisas todas. Então essa região aqui da Austrália, região oeste da Austrália, região norte também, a Indonésia, Filipinas, Tailândia, todo esse ambiente, esse lugar aqui pode esperar algum tipo de impacto um pouco mais intenso do eclipse. Eu espero que a gente não conviva com nada muito intenso, mas normalmente o eclipse traz alguma dor de cabeça para essa região aqui. Muito bem, então tá. Então esse é o eclipse de Áries. No dia 5 de maio, a gente tem um eclipse lunar em Escorpião. Tá? Vou fazer outro vídeo para vocês sobre isso. E uma coisa legal aqui, para você que está assistindo o vídeo e quer saber se esse eclipse vai pegar no seu mapa de alguma forma, eu estou fazendo um áudio para todos os meus clientes contando se isso vai interferir ou não e se interferir, como que você pode fazer para lidar com essas características, essas tendências, como que você pode acionar essas energias para funcionarem a seu favor, porque sempre tem um jeito de fazer o negócio andar para o lado certo, tá? Para saber como é que funciona, aqui embaixo na descrição tem um link, aqui embaixo na descrição está escrito direitinho como que você vai fazer para conseguir contratar esse áudio e receber aí nas próximas semanas. Beleza? Então tá bom. Esse é o eclipse em Áries. Beijo para todo mundo.